Senhor meu Deus, acalma minha mente agora. Fala comigo através desta palavra, que o exemplo de fé de Abraão transforme meu coração hoje. Em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos mergulhar em uma das maiores jornadas de fé de toda a história. A vida de Abraão, um homem comum, que tomou a decisão extraordinária de confiar em Deus, mesmo quando tudo ao seu redor gritava que era impossível. A história dele não é apenas um relato antigo, é um convite para nós, hoje, descobrirmos a chave que abre as portas do impossível em nossas próprias vidas. Imagine o cenário. Estamos no Oriente Médio há milhares de anos. Abraão já é um homem de idade avançada, com seus 80 anos, uma barba branca e longa que demonstra a sabedoria do tempo e um olhar sereno. Ele vive em Ur, uma cidade próspera, mas pagã. Ao seu lado, sua esposa Sara, uma mulher de rosto gentil, mas com um olhar que carrega a tristeza de não ter filhos. Eles já passaram da idade de conceber, e esse era um sonho que parecia ter ficado para trás. É nesse contexto, em meio à rotina de uma vida estabelecida, que algo incrível acontece. Numa noite silenciosa, enquanto Abraão observava as estrelas, a voz de Deus ecoou em seu coração clara e poderosa. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Pense no peso dessa ordem, deixar tudo para trás. Sua segurança, sua cultura, seus parentes, sua casa e o mais desafiador de tudo, ir para um lugar que ele nem conhecia. Deus não deu um mapa, não deu um endereço. Ele deu apenas uma promessa e um comando. Aqui está o primeiro grande teste da fé de Abraão. Quantos de nós teríamos a coragem de fazer isso? Deixar o conforto do conhecido para abraçar o desconhecido, baseados apenas numa voz, numa promessa? Mas Abraão não hesitou. Ele não questionou, não pediu mais detalhes. Ele simplesmente obedeceu. E assim, a jornada começa. Abraão reúne sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, seus servos, seus rebanhos. Uma grande caravana se forma. Imagina a cena. Camelos carregados, o barulho das pessoas, a poeira subindo na estrada. Eles partem de Ur, um centro de civilização, em direção a um futuro incerto. Sara, ao seu lado, com seu olhar esperançoso, confia no marido, que confia em Deus. Ló, mais jovem e determinado, segue o tio nessa aventura de fé. Eles caminham por dias, semanas, meses. Não foi uma viagem fácil. Foi uma jornada de dependência total. Cada dia era um passo de fé, confiando que Deus os estava guiando, mesmo sem ver o destino final. Finalmente, eles chegam a Canaã, a terra prometida. E o que eles encontram? Um paraíso? Cidades de ouro? Não! Eles encontram uma terra simples, árida, com montes e vales. Uma terra habitada por outros povos. Do ponto de vista humano, poderia ser uma grande decepção. Deus, eu larguei tudo por isso? Mas é exatamente ali, naquela paisagem rústica, que Deus reafirma sua promessa de uma maneira ainda mais grandiosa. Ele diz a Abraão: toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Abraão, então, faz algo significativo. Ele constrói um altar de pedra simples. Aquele altar era um marco, um memorial da sua fé. Era a sua declaração pública. Eu acredito em Deus, mesmo que meus olhos ainda não vejam o cumprimento total da promessa. Ele fincou sua tenda na terra da promessa, vivendo como um peregrino, mas com o coração firmado na palavra
que recebeu. O tempo continuou a passar, os anos se acumulavam, e a promessa de um filho, a semente daquela grande nação, parecia cada vez mais distante. A esterilidade de Sara era uma realidade diária, um lembrete constante da impossibilidade humana. É fácil ter fé quando tudo vai bem, mas como manter a fé viva quando o tempo passa e nada acontece? E é aqui que vemos um dos momentos mais lindos da história de Abraão. Numa outra noite, talvez uma noite de dúvida, de questionamento, Deus o chama para fora da tenda. A escuridão do deserto era profunda, mas o céu estava completamente tomado por um brilho espetacular. Milhões de pontos de luz. E Deus diz: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as podes contar. Assim será a tua descendência. Tente visualizar esse momento. Abraão, um homem idoso, olhando para a imensidão do universo. Cada estrela, uma promessa. Cada ponto de luz, um descendente. Lá dentro da tenda, Sara escuta a conversa e seu coração, talvez cansado de esperar, se enche de uma nova esperança. Naquele instante, Abraão não focou em seu corpo envelhecido ou no ventre estéril de Sara. Ele elevou seus olhos para o Criador das estrelas. A Bíblia diz algo poderoso sobre esse momento. E acreditou ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. A fé de Abraão não se apoiava no que era visível, mas na fidelidade e no poder do Deus que prometeu. Mas a espera continuou. Foram 25 anos, desde o chamado inicial até o cumprimento da promessa do filho. 25 anos. Pense nisso. Houve momentos de fraqueza, de dúvida, até mesmo tentativas de ajudar a Deus, como quando Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva, Agar. Isso nos mostra que Abraão não era um super-herói. Ele era humano, como nós. Mas a diferença é que, mesmo em suas falhas, ele sempre voltava para Deus, sempre realinhava seu coração com a promessa. E então, o dia do milagre chegou, quando toda a esperança humana já havia se esgotado, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Aos olhos do mundo, uma piada. Aos olhos de Deus, o palco perfeito para a sua glória. Isaac nasce. O nome Isaac significa riso. O riso da incredulidade se transformou no riso da alegria. A tenda, que antes era silenciosa e melancólica, agora estava cheia da alegria de um bebê. Sara, que riu por dentro quando ouviu que teria um filho na velhice, agora segurava um milagre nos braços, com um sorriso que iluminava seu rosto. E Abraão, emocionado, segurava em seu colo o filho da promessa, a prova viva de que Deus é fiel. Essa história incrível de Abraão não é apenas um conto do passado. Ela é um espelho para a nossa própria caminhada de fé. Ela nos ensina lições eternas e práticas para a nossa vida hoje. Primeiro, a fé de Abraão nos ensina que a fé verdadeira enxerga além do presente. Ela não se limita às circunstâncias, aos diagnósticos médicos, à conta bancária ou aos problemas que enfrentamos. A fé olha para o Deus que está acima de tudo isso. Segundo, a fé obedece mesmo sem ter todas as respostas. Abraão partiu sem saber para onde ia. Muitas vezes, Deus nos pedirá para dar um passo sem nos mostrar a escada inteira. A obediência é a linguagem da fé. É o nosso sim para Deus, confiando que Ele conhece o caminho. Terceiro, a fé espera mesmo quando parece tarde demais. A espera é talvez um dos maiores testes da fé. É no tempo da espera que nosso caráter é forjado, nossa paciência é desenvolvida e nossa dependência de Deus se aprofunda. Não desista no meio do caminho. O tempo de Deus é perfeito.
E por fim, a lição mais importante de todas: Deus sempre cumpre o que promete. Ele não é homem para que minta. Sua palavra não volta vazia. O que ele prometeu a Abraão, ele cumpriu. O que ele promete a você na sua palavra, ele também cumprirá. Qual é o seu impossível hoje? Um sonho que parece ter morrido? Uma situação familiar que parece não ter solução? Uma doença? Uma porta que não se abre? Olhe para a história de Abraão. Olhe para as estrelas. Lembre-se do Deus que criou cada uma delas pelo nome. O mesmo Deus que transformou a esterilidade em vida, a tristeza em riso, a espera em cumprimento, é o seu Deus hoje. A chave para ver o impossível acontecer na sua vida é a mesma chave de Abraão. A fé, uma fé que obedece, que espera e que confia no poder e na fidelidade de Deus. Vamos orar juntos. Senhor Deus, aumenta a minha fé como a de Abraão. Me ensina a confiar mesmo quando não vejo saída, quando as circunstâncias dizem que é impossível. Que eu aprenda a obedecer a Tua voz e a esperar em Ti, sabendo que Tu és fiel para cumprir todas as Tuas promessas na minha vida. Eu entrego o meu caminho, meus sonhos e meus impossíveis nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Se esta palavra tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se no canal para mais mensagens como esta. Que a sua fé seja fortalecida.